Eu matei o sonho deles antes de eles matarem o meu. Os meus pais, aqueles que juraram proteger-me do mundo, cravaram a faca nas minhas costas com um sorriso de família perfeita. E agora, enquanto o sol de Lisboa queima impiedoso, eu juro, o sangue que corre nas nossas veias vai ser o veneno que os destrói. O ar de Lisboa naquele verão de 2023 cheirava a mar e a traição, uma mistura que me sufocava enquanto subia as escadas íngremes do bairro alto. Eu tinha 22 anos, o cabelo castanho desgrenhado pelo vento salgado do Tejo, e uma mochila pesada nas costas que carregava não só livros de Direito da Universidade de Lisboa, mas o peso de uma família que eu pensava ser inquebrável. O meu nome é Ana Sofia Mendes, e naquela manhã de julho, eu ainda acreditava que o amor filial era uma muralha contra o egoísmo humano. Que ilusão tola! Tudo começou com um telefonema da minha mãe, a voz dela trêmula como as folhas de uma oliveira no vento do Alentejo. Ana, filha, vem para casa. É urgente. Eu estava no meio de uma aula sobre contratos civis, o professor a rabiscar cláusulas no quadro como se fossem sentenças de morte, e o meu telemóvel vibrou como um presságio. Casa. A nossa casa em Alfama, com as suas paredes de cal lavado e os azulejos que contavam histórias de séculos passados, mas que agora pareciam esconder segredos podres. Eu larguei tudo e corri, o coração a bater no ritmo das trams que rangiam nas colinas. Quando cheguei, a porta estava entreaberta, como se o destino já soubesse que eu ia entrar no inferno particular. O meu pai, o João Mendes, um homem de 50 anos com mãos calejadas de anos a consertar barcos no estaleiro de Belém, estava sentado à mesa da cozinha, os olhos fixos num copo de vinho tinto que ele não tocava. Ao lado dele, a minha mãe, a Maria, com o seu avental florido e o rosto inchado de lágrimas recentes. E o meu irmão, o Tomás, 25 anos, o filho prodígio, encostado à parede com um ar de quem acabara de ganhar a lotaria, mas que na verdade parecia um ladrão apanhado em flagrante. Sentamo-nos, Ana, disse o pai, a voz rouca como o som das gaivotas sobre o rio. Eu obedeci, o instinto de filha boa ainda me guiando, mas algo no ar, talvez o cheiro acre de ansiedade, já me alertava. Temos um problema. Tomás. Ele tem uma oportunidade. Um videoclipe. Para a música dele. Pode ser o salto para a fama. Eu pisquei, confusa. Tomás sempre fora o artista da família, tocando guitarra nas ruas de Chiado desde os 16, sonhando com palcos em Cascais ou até no Porto. Eu era a prática, a que estudava até as madrugadas, a que poupava cada cêntimo do meu salário de empregada de café no Lisboa Factory para o fundo universitário. 8.000 euros, juntados gota a gota, o bilhete para uma vida longe daquela casa sufocante, para uma carreira em advogada que me tirasse do ciclo de pobreza que os meus pais tanto temiam repetir. Que oportunidade? Perguntei, a voz calma, mas o estômago a contrair-se como uma corda de guitarra mal afinada. A mãe interveio, as mãos entrelaçadas como em oração. Ele assinou com um produtor em Lisboa. O videoclipe custa 10.000. Mas nós usamos o teu fundo. 7.500. Desculpa, filha. É temporário. Vamos pagar de volta. O mundo parou. O relógio na parede, um daqueles antigos com pêndulo que o avô me deixara, pareceu abrandar, cada tic-tac um martelo no meu crânio. 8.000. Todo o meu suor, as noites sem dormir a servir lattes a turistas alemães que reclamavam do preço, os sonhos de uma licenciatura sem dívidas. Roubado. Pelos meus pais. Para o videoclipe do Tomás. O Tomás, que vivia de gorjetas e promessas vazias, que nunca abriram um livro na vida. Vocês. O quê? Sussurrei, a voz falhando como uma onda que se quebra prematuramente na praia da Nazaré. O pai baixou a cabeça, envergonhado, mas o Tomás deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma excitação egoísta que me gelou o sangue. Irmã, é enorme. Imagina, eu no top das rádios, como o buraco a som sistema. Tu vais ter orgulho. E eles devolvem, claro. Orgulho. Eu ri, um riso seco, amargo, quicou na cozinha como o choro de uma criança abandonada. Orgulho. Vocês roubaram-me o futuro por um sonho de merda do Tomás. O meu futuro. A discussão explodiu como um fogo de artifício no São João. Palavras voaram. É pela família, gritou a mãe. Tu és forte, aguentas, disse o pai. Invejosa,
Cuspiu o Tomás. Eu saí dali aos tropeções, o gosto de baile na boca, o sol de Lisboa a queimar a pele como uma acusação. Corri para o meu quarto, no sótão, onde as vigas antigas pareciam curvar-se sobre mim como juízes silenciosos. Lá, no colchão poído, chorei até o corpo doer, o ódio a brotar como uma raiz venenosa no peito. Naquela noite, enquanto a cidade pulsava com fado nas ruas de Alfama, canções de saudade que agora me pareciam mentiras, eu comecei a planear. Não era raiva cega, era algo mais profundo, um cálculo frio nascido da dor. Os meus pais, com as suas raízes no Alentejo pobre, sempre me ensinaram que a família é tudo. Mas e se a família for o veneno? E se o amor for só uma corrente que nos arrasta para o fundo? Eu, Ana, a filha obediente, ia quebrar essa corrente. Não com violência física, isso seria fácil demais, e eu não era como aqueles criminosos que defendia nos livros de direito. Não. A minha vingança seria psicológica, um veneno lento que os faria questionar cada escolha, cada laço de sangue. Primeiro, o silêncio. Parei de falar com eles. Comia sozinha na cozinha, os olhos fixos no prato de bacalhau à brás que a mãe preparava com mãos trêmulas. O pai tentava aproximar-se, murmurando desculpa, filha, mas eu virava as costas, deixando o vazio crescer como uma sombra no quarto. O Tomás ria-se, postando stories no Instagram do sucesso iminente, com filtros que maquiavam a sua mediocridade. Eu via tudo, guardava cada like falso como munição. Dias viraram semanas. O videoclipe foi filmado em praias de Cascais, com raparigas de biquíni e câmaras caras que devoravam o meu dinheiro. Eu trabalhava dobrado no café, servindo expressos com um sorriso que não chegava aos olhos, poupando cada euro para reconstruir o fundo. Mas o ódio fervia. Comecei a pesquisar, leis de herança em Portugal, fraudes familiares, como o Código Civil podia ser uma arma. Li sobre o artigo 2164, sobre a ingratidão dos filhos, mas e dos pais. Podia processá-los. Não, isso destruiria a família publicamente, e eu queria que doesse por dentro. Uma noite, enquanto o vento uivava pelo Tejo, encontrei o meu plano. O Tomás dependia da aprovação deles, os meus pais viviam para os filhos. Eu ia virar o espelho contra eles. Comecei devagar, anónimos. Uma carta para o produtor do videoclipe, detalhes sobre o financiamento duvidoso do Tomás. Nada comprovado, só sementes de dúvida. Depois, posts em fóruns de música indie em Lisboa, cuidado com o Tomás Mendes, financia-se com roubos familiares. Rumores espalham-se como o cheiro de pastéis de nata na rua. O primeiro golpe veio rápido. O pai ligou-me do estaleiro, a voz quebrada. Ana, o que se passa? Tomás perdeu o contrato. Dizem que o dinheiro é sujo. Eu fingi surpresa, o coração a dançar uma sardana vingativa. Não sei, pai. Talvez o karma. Ele chorou ao telefone, algo que nunca ouvira na vida. A mãe apareceu no meu trabalho, os olhos vermelhos, implorando, para com isto, filha. Estamos a sofrer. Sofrer. Eu ri por dentro. Vocês sofreram por um videoclipe, eu sofro pela vida inteira. Mas o plano aprofundou-se. Comecei a desenterrar segredos. O avô, que morrera há 10 anos, deixara uma herança modesta, uma casa pequena em Setúbal. Os meus pais geriam-na, mas eu descobri, através de registros no notário de Lisboa, que a venderam há 2 anos para emergências. Emergências que financiaram as gravações amadoras do Tomás. Mais veneno, enviei cópias dos documentos para o Tomás, anónimas, com uma nota: a tua fama constrói-se sobre mentiras. Como te sentes agora, estrela? Ele confrontou-os, gritando na cozinha que eu ouvia do sótão. Vocês mentiram-me. A casa do avô. Para quê? Para me fazerem de palhaço. A família rachou como um azulejo antigo. A mãe desmaiou, o pai bebeu até cair, e o Tomás, o rei do ego, virou-se contra eles, culpando-os pela sua queda. Eu observava, invisível, o ódio a transformar-me. À noite, sonhava com o Tejo engolindo-nos a todos, mas acordava com uma clareza gélida. Isso não era suficiente. Precisava de mais. Inscrevi-me num curso de psicologia online, irónico, dado o tema, e aprendi sobre gaslighting, manipulação emocional. Comecei a sussurrar dúvidas na mente deles.
Para a mãe, lembras-te como o pai gastou o dinheiro da casa? Ele sempre priorizou o Tomás. Para o pai, a mãe incentiva o Tomás a ser preguiçoso. Olha o que nos custou. Para o Tomás, mensagens anónimas de fãs falsas, dizendo que ele era um fraude, que a família o usava. O caos instalou-se. Jantares que outrora eram risos viraram silêncios cortantes. O Tomás saiu de casa, mudando-se para um quarto alugado a intendente, financiado por um emprego precário como barman. Eu odeio-vos, gritou na partida, e eu sorri no escuro. A mãe caiu em depressão, recusando-se a cozinhar, o cheiro de bacalhau substituído por um vazio fétido. O pai, o homem forte do estaleiro, pediu baixa por stress, os colegas a sussurrar sobre problemas familiares. E eu? Eu reconstruía o meu fundo, euro a euro, matriculando-me em aulas noturnas. Mas o vazio crescia. Às vezes, no espelho do quarto, via não a Ana Vingadora, mas uma mulher oca, cujos olhos refletiam o mesmo egoísmo que eu combatia. Era isso a vingança. Tornar-me neles. Um mês depois, o clímax. Recebi uma carta do notário, os meus pais queriam transferir a parte da herança do avô para mim, como reparação. Mas eu sabia a verdade, era pânico, não arrependimento. Marquei uma reunião na casa de Alfama, sob o sol poente que tingia o Tejo de sangue. Eles estavam lá, envelhecidos 10 anos em 2 meses. Ana, perdoa-nos, suplicou a mãe, as mãos estendidas como galhos secos. O pai assentiu, lágrimas sulcando o rosto barbudo. Até o Tomás aparecera, chamado por mensagem minha, o orgulho ferido a forçá-lo a voltar. Eu sentei-me à mesa, o mesmo lugar da traição, e falei pela primeira vez em meses. Perdão? Vocês roubaram-me não só dinheiro, mas a confiança. Tomás, o vosso menino dourado, era o ídolo, eu, a reserva. Agora, vejam o que o amor cego faz, destrói. Tomás explodiu, tu. Eras tu o tempo todo. As mensagens, os rumores. Sim, admiti, a voz firme como o granito das ruas de Lisboa. Eu plantei as sementes que vocês regaram com as vossas mentiras. E agora, colhem o fruto podre. O silêncio caiu como uma cortina de ferro. A mãe soluçou, o pai enterrou a cabeça nas mãos, e o Tomás, pela primeira vez, pareceu pequeno, humano. Porquê, Ana? Somos família. Família, repeti, o palavra azeda na língua. Família não rouba sonhos. Família constrói. Vocês destruíram o meu, eu só mostrei como é frágil o vosso. Levantei-me, a mochila ao ombro, o futuro de novo nas minhas mãos. Saí para a rua, o fado quando de uma janela próxima, uma melodia de perda que agora me soava como vitória. Mas enquanto descia para o Tejo, o sol a mergulhar no horizonte, uma dúvida rastejou, tinha eu vencido, ou tornado-me um monstro da história? A vingança é um vinho tinto, embriaga, mas deixa a boca amarga. E em Lisboa, onde o passado sussurra em cada esquina, eu sabia que a história não acabava ali. O mês seguinte foi um purgatório disfarçado de normalidade. Eu mudei-me para um quarto alugado em Campo de Ourique, um bairro de classe média com pastelarias que cheiravam a canela e a promessas de uma vida nova. O aluguel era apertado, pago com turnos extras no café e freelances de redação jurídica para advogados preguiçosos do Chiado. Mas o silêncio da família era o meu escudo, não mais telefonemas chorosos, não mais portas batendo à noite. Eles pensavam que o meu perdão na reunião era genuíno. Iludidos. Era só o prelúdio. Eu mergulhava nos estudos como quem mergulha no Atlântico em setembro, revigorante, mas gelado até aos ossos. As aulas de direito penal fascinavam-me agora, lia sobre crimes passionais, sobre como o ódio pode ser calculado como um contrato. O professor, um homem seco de bigode grisalho chamado Dr. Almeida, notou o meu brilho novo. Senhora Mendes, a senhora vê a lei como uma lâmina. Cuidado para não se cortar. Ri-me, mas por dentro, a lâmina já cortava. Enquanto isso, o veneno que eu plantara continuava a espalhar-se. O Tomás, agora um fantasma nas redes sociais, postava fotos desbotadas de gigs falhados em bares de bairro alto. Os comentários eram venenosos, financiado por ladrões, mais um flop familiar. Ele respondia com fúria, bloqueando haters, mas cada like perdido era uma ferida. Eu criava contas falsas, fã de música verdadeira,
Lisboa Indie, e alimentava o fogo. Não era prazer sádico, era justiça poética. Ele roubara o meu spotlight familiar, agora, o dele apagava-se. A mãe ligou uma vez, a voz um fio de arame farpado. Ana, o teu pai. Ele teve um ataque de pânico no trabalho. Os colegas riem-se. Dizem que é por causa do Tomás, do dinheiro. Pausa, um soluço engolido. Vem vê-lo. Por favor. Eu hesitei, o velho instinto de filha a puxar, mas esmaguei-o, ele colheu o que plantou, mãe. Como todos nós. Desliguei, o coração a martelar como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Mas a dúvida crescia, uma erva daninha no jardim da minha mente. Numa noite chuvosa, enquanto o aguaceiro batia nas janelas do meu quarto como dedos acusadores, sonhei com o avô. Ele, com o seu chapéu de palha e mãos que cheiravam a terra de Setúbal, olhava-me com olhos tristes. A família é uma vinha, Ana. Corta uma raiz, e toda a planta morre. Acordei suada, o gosto de uvas azedas na boca. Era verdade. A minha vingança estava a matar-me também, transformando-me numa casca vazia que sorria para os clientes no café, mas chorava sozinha com um copo de ginginha. Decidi aprofundar o plano. Pesquisei o produtor do videoclipe, um tipo chamado Rui Costa, com escritório em Alcântara. Descobri que ele tinha ligações a esquemas de financiamento duvidoso, subsídios da União Europeia mal usados para projetos culturais. Enviei uma denúncia anónima à Inspeção-Geral das Atividades Culturais, com provas fabricadas, extratos bancários falsos que ligavam o dinheiro do Tomás à lavagem. Nada ilegal da minha parte, só insinuações afiadas como facas de ourives. Dias depois, o escândalo rebentou nos jornais locais. Produtor de videoclipe investigado por fraude, headline no Público. O nome do Tomás surgiu em menção, financiamento familiar questionável. Ele ligou-me, o número bloqueado há meses, mas eu atendi por curiosidade mórbida. Ana, juro por Deus, és tu. Para com isto. Eu perco tudo. A voz dele quebrava, não um artista confiante, mas um miúdo assustado de Alfama. Perdes tudo. Como eu perdi, respondi friamente. Bem-vindo ao clube dos desiludidos. O pai sofreu o pior. Perdeu o emprego no estaleiro, demasiado stress, João, vai para casa, disseram. Agora, aos 50, procurava trabalho como quem procura um fantasma, CVS enviados para Lisboa inteira, rejeições como sal na ferida. Ele começou a beber mais, o vinho tinto virando conhaque, as noites passadas em tabernas de moraria onde o fado cantava as suas misérias. A mãe, outrora o pilar, encolhia-se no sofá, medicada com ansiolíticos do médico de família, os olhos vazios como o Tejo em maré baixa. Eu visitava-os esporadicamente, não por piedade, mas para regar o veneno. Levava bolos de arroz da pastelaria e sentava-me, ouvindo as queixas. Tomás não liga, Ana. Diz que nos odeia. O teu pai chora à noite. Eu assentia, o rosto uma máscara de empatia. Talvez devessem ter pensado nisso antes de me roubar. As palavras caíam como gotas de ácido, corroendo o que restava da culpa deles. Mas o turning point veio numa tarde de outono, folhas de castanheira a cair nas ruas de Lisboa como confetes de um funeral. Eu encontrara um namorado, ou melhor, um distração, chamado Miguel, um estudante de arquitetura da Universidade Técnica, com olhos verdes e um riso que aquecia como o sol de Évora. Nós passeávamos pelo Jardim da Estrela, mãos entrelaçadas, e ele perguntou, conta-me da tua família. Por que esse muro que ergues? Hesitei, o segredo a queimar como brasa. Contei tudo, as palavras jorrando como o rio após uma tempestade. Ele parou, o rosto sério sob os plátanos. Ana, isso é vingança, não justiça. Estás a destruir-te a ti mesma. O ódio é uma prisão com grades que tu própria forjas. As palavras acertaram como um murro no estômago. Naquela noite, sozinha no quarto, chorei não por eles, mas por mim. A Ana de antes, a que sonhava com tribunais e liberdade, estava a afogar-se no Tejo da amargura. Decidi pausar. Bloqueei as contas falsas, parei as denúncias. Mas o dano estava feito, a família era um navio naufragado nas rochas de Cascais. Tomás mandou uma mensagem, preciso de ajuda. Estou falido. Volta para casa.
Ignorei, mas o coração doeu, irmão, afinal. A mãe sofreu um colapso nervoso, internada no Hospital de Santa Maria. O pai ligou, desesperado. Ana, ela pergunta por ti. Diz que te perdeu para sempre. Fui ao hospital, o cheiro de desinfetante a misturar-se com o perfume dela, agora fraco como uma flor murcha. Ela apertou a minha mão, os olhos febris. Desculpa, filha. Éramos cegos. Tomás era o nosso erro, tu a nossa salvação. Perdoa. Perdoar. A palavra era um espinho. Mas ali, sob as luzes frias, vi a humanidade deles, dois camponeses do Alentejo que migraram para Lisboa sonhando grande, mas afogados no favoritismo cego. Abracei-a, lágrimas mistas. Vamos reconstruir, mãe. Mas devagar. Saí do hospital com o peito mais leve, mas a vingança ainda latente. Tomás esperava na rua, magro, olhos encovados. Irmã. Eu sei o que fizeste. Mas obrigado. Acordou-me. Abraçamo-nos, ao quarto como turistas perdidos, mas real. A família não se curou da noite para o dia. O pai encontrou trabalho como porteiro num prédio de baixo-asseado, o Tomás começou terapia e um emprego honesto em produção musical. Eu terminei o semestre com distinção, o fundo reconstruído, mas com cicatrizes que o tempo poliria como o mar polia as conchas. Lisboa ensinou-me que a vingança é um fado, bela na dor, mas efêmera. E no fim, o que resta é o ritmo da vida, teimoso como o Tejo. O inverno de 2023 caiu sobre Lisboa como um manto cinzento, o Tejo enevoado e as ruas de Alfama escorregadias com chuva fina que penetrava até aos ossos. Eu voltara para casa, não por fraqueza, mas por cálculo prático. O aluguel em Campo de Ourique era um luxo que eu não podia mais sustentar com as propinas a apertar. A casa parecia menor agora, as paredes de cal a sussurrar memórias de traições passadas, mas havia uma trégua frágil, como o cessar-fogo após uma batalha sangrenta. O pai acordava cedo, o cheiro de café forte a invadir a cozinha antes do sol nascer. Ele trabalhava como porteiro, uniformizado de azul, saudando residentes com um aceno que escondia o orgulho ferido. Bom dia, Sr. Mendes, diziam, e ele respondia com um tudo bem, mas eu via o tremor nas mãos ao servir o pequeno almoço. A mãe recuperara do colapso, mas era uma sombra dela própria. Cozinhava pratos simples, sopa de couve, rojões à alentejana, com movimentos mecânicos, os olhos distantes como se ainda estivesse no hospital. Tomás era o elefante na sala. Ele aparecia aos fins de semana, carregando garrafas de vinho do Dão como ofrendas de paz, mas as conversas morriam em silêncios ao quarto. Como vai o trabalho? Perguntava eu, polidamente, enquanto ele se servia de queijo da serra. Bem. Estou a editar sons para um podcast. Nada de glória, mas honesto. O sarcasmo dele era uma defesa, mas eu via o arrependimento nos olhos. O videoclipe, agora um flop no YouTube com 200 views, era uma cicatriz que ele coçava à noite. Eu navegava aquela minas terrestres com cuidado, a psicóloga em mim, autodidacta, mas afiada, a analisar cada gesto. Tínhamos sessões familiares improvisadas à mesa, inspiradas num livro que devorara sobre dinâmicas tóxicas. Falamos do que dói. A primeira foi um desastre. O pai acusou o Tomás de parasita, a mãe chorou sobre o favoritismo, e eu, fria, lembrei-os, vocês escolheram. Eu paguei. O Tomás saiu batendo a porta, mas na semana seguinte voltou, humilde. Eu era um idiota egoísta. Desculpem. Lentamente, as camadas pelavam-se. Descobri que o favoritismo não nascera do nada. O pai, filho de um lavrador pobre em Évora, vira no Tomás o reflexo do seu sonho não realizado, queria que ele fosse livre, como eu nunca fui. A mãe, órfã cedo, via no filho mais velho o amor que lhe faltara. Eu. A filha prática, a segunda, era o seguro, não o tesouro. Aquela revelação, numa noite de fado ao vivo em Alfama, voz rouca cantando de amores perdidos, acertou-me como um acorde dissonante. Perdoar não era esquecer, era compreender o veneno que eles bebiam sem saber. Mas a vida não é um guião limpo. Miguel, o meu quase namorado, evaporou-se. És intensa demais, Ana. Como uma tempestade no Tejo, disse ele numa mensagem, e eu ri, amarga. Intense. Eu era um furacão contido. Mergulhei nos estudos, o direito a tornar-se refúgio.
Um caso de estudo sobre vingança privada, artigo 132 do Código Penal, fascinava-me. A ofensa à honra pode justificar, mas não absolver. Aplicava-o à minha vida, a minha vingança fora ofensa, mas a cura era a absolvição. O Natal aproximava-se, as luzes de Lisboa piscando como estrelas falsas no céu nublado. A família reuniu-se pela tradição, o cheiro de rabanadas e bacalhau a encher a casa. Pela primeira vez em meses, ri-me de verdade quando Tomás contou uma anedota sobre um cliente bêbado no bar. O pai ergueu o copo, pela família. Que nos refaça. Brindámos, o vinho doce na língua, mas eu via as rachas, o Tomás ainda postava músicas tristes, a mãe tomava pílulas escondidas, o pai olhava para o nada. Então, o segundo golpe do destino. Uma carta do banco, o fundo universitário, reconstruído, fora contestado. Alguém, o Tomás. Não, ele juraria inocência, reportara irregularidades nos depósitos. Investigação pendente. Pânico subiu como maré alta. Corri para casa, confrontando-os. Quem fez isto? Silêncio. O pai confessou, olhos baixos, eu. Pensei que era o melhor. Para te proteger de mais dívidas. Proteger? Raiva antiga reacendeu, mas agora misturada com fadiga. Vocês nunca aprendem. Gritei, saí para a chuva, correndo pelas ruas molhadas até ao mirador da Senhora do Monte. Lá, sob o Cristo Rei distante, chorei pela família que poderia ter sido. Voltei encharcada, e encontrámo-nos na cozinha, um círculo de dor. Falamos de verdade, disse eu, voz firme. Horas se passaram, confissões. O pai admitiu vender a casa do avô para dívidas de jogo, não só para o Tomás. A mãe revelou depressão crónica, o favoritismo uma distração do vazio. Tomás chorou, eu sabia do roubo e calei-me. Egoísta. Naquela noite, perdoei, não com palavras doces, mas com um pacto. Reconstruímos juntos. Sem segredos. O pai transferiu a sua poupança para o meu fundo, o Tomás prometeu part-time para ajudar, a mãe inscreveu-se em terapia. O ano novo veio com fogos sobre o Tejo, explosões que limpavam o ar. Eu dancei na rua com estranhos, o coração mais leve. Mas a psicologia profunda sussurrava, o trauma não some, transforma. E em mim, a vingadora adormecia, mas vigiava. Primavera brotou, azulejos reluzindo sob sol tímido. O Tomás conseguiu um contrato pequeno, produção de som para um doco sobre fado, honesto, sem holofotes falsos. O pai promovido a supervisor no prédio, o orgulho a regressar como uma maré cheia. A mãe, com terapia, sorria genuíno, plantando ervas no quintal minúsculo. Eu namorei um colega de turma, o Pedro, calmo como o Douro, que me ensinava a soltar as rédeas. Mas à noite, sozinha, questionava, a vingança me salvara ou escravizara. Em Lisboa, onde o passado é eterno, a resposta era um fado sem fim, ambos. O verão de 2024 chegou a Lisboa com um calor que derretia o asfalto das avenidas, transformando o Tejo num espelho de fogo líquido. Eu completava 23 anos, o corpo marcado por noites de estudo e dias de trabalho, mas a alma, começava a curar-se como uma ferida sob o sol de Faro. A família, outrora um campo minado, virava um jardim irregular, flores brotavam entre ervas daninhas, e eu, a jardineira relutante, regava com paciência forçada. Tomás mudara mais do que esperava. Ele cortara o cabelo comprido de artista torturado, agora curto e prático, e trabalhava num estúdio em Cais do Sodré, editando podcasts sobre cultura portuguesa. Nada de videoclipes, dizia ele com um sorriso autodepreciativo, enquanto partilhávamos um pastel de nata na pastelaria de Belém. Aprendi que fama é ilusão. O real é o dia-a-dia. Eu assentia, mas via o fantasma nos olhos dele, o roubo, a queda, a minha mão invisível. E tu, Ana? Ainda me odeias? Perguntou uma vez, o vento do rio a bagunçar as palavras. Odiar gasta energia, respondi. Prefiro construir. A mãe florescia devagar. A terapia, sessões semanais com uma psicóloga em baixa, desenterrava raízes profundas, a infância no Alentejo, pai alcoólico, mãe ausente. Eu via no Tomás o menino que eu queria salvar, confessou ela numa tarde de sardinha assada no jardim. Eu ouvia, o coração a amolecer como queijo fresco. E eu,
A filha que salvaste a ti mesma. Ela chorou, abraçando-me. Eras a forte, Ana. Errei ao não te dizer. O pai era o mais teimoso. O novo emprego dava-lhe rotina, mas o orgulho ferido latejava como uma úlcera. Ele juntava-se a um grupo de ex-trabalhadores do estaleiro, jogando sueca em tabernas de Alcântara, contando histórias de barcos e mares. A vida é como o Tejo, filha, às vezes calmo, às vezes furioso. Uma noite, após umas cervejas, ele pediu: conta-me como foi. A tua vingança. Doeu. Eu hesitei, ouvi-me a soltar a língua. Descrevi os rumores, as cartas, o gaslighting sutil. Ele riu, amargo, merecido. Mas não te tornes como nós. Pedro, o namorado, era o contraponto. Alto, com mãos de arquiteto que desenhavam edifícios nos guardanapos de cafés, ele me levava às posições no mato, onde luz e sombra dançavam como emoções humanas. Tu és como Lisboa, antiga e moderna, bela na ruína, dizia, beijando-me sob as pontes iluminadas. Com ele, eu baixava as defesas, fazíamos amor em rooftops de Alfama, o fado distante como banda sonora. Mas contava-lhe tudo. Não. O segredo da vingança era minha âncora, pesada mas familiar. Então, o teste veio. O banco resolveu a contestação, inocente, graças aos documentos que o pai fornecera. O fundo intacto, mas com juros de atraso, um presente da burocracia portuguesa. Celebrei sozinha no mirador de Santa Catarina, o sol poente tingindo a cidade de laranja, mas o telefone tocou, o Tomás, voz trêmula. Ana, estou com problemas. É que se ela sabe do passado, está a chantagear-me com os rumores. Pede dinheiro. Chantagem. O eco da nossa história. Não pagues, aconselhei, o instinto jurídico a acordar. Confronta. E conta a ela a verdade. Ele veio a casa naquela noite, exausto, e pela primeira vez, falámos como iguais. Tu me salvaste, irmã. A tua vingança foi o acordar. Abracei-o, sentindo o irmão perdido regressar. Mas o drama familiar não acaba com o abraço. A mãe descobriu cartas antigas do avô, escondidas numa gaveta poeirenta, revelando que ele deixara a casa de Setúbal para mim, não para eles. Ele via em ti a herdeira, Ana. Forte como as mulheres alentejanas. Raiva. Não. Tristeza por eles, por mim. Organizei uma viagem a Setúbal, alugando um carro velho que rangia como ossos cansados. Lá, na praia da Figueirinha, com o mar a rugir, espalhámos cinzas simbólicas, memórias do passado, e prometemos, sem mais roubos de sonhos. Pedro propôs casamento num piquenique no Parque Eduardo VII, anel simples de prata com uma pedra do Douro. Casa comigo, Ana. Construamos o nosso castelo. Lágrimas. Sim, de alegria misturada com medo. Aceitei, mas avisei, a minha família é bagagem pesada. Ele riu, eu carrego. O outono trouxe colheita, terminei a licenciatura com uma tese sobre traição familiar no direito português, dedicada às raízes que nos quebram e remendamos. O Tomás lançou um EP indie, canções cruas sobre perda, que tocou em rádios locais. A família aplaudiu na primeira atuação, no Music Box de Lisboa, eu na primeira fila, orgulhosa apesar de tudo. Mas à noite, sozinha, a psicologia sussurrava, o perdão é ciclo. E se o ódio regressasse? Em Lisboa, onde o fado eterniza a dor, eu escolhia dançar em vez de chorar. O ano de 2025 amanheceu em Lisboa com uma brisa fresca do Atlântico, varrendo as ruas de confetes de ano novo e promessas renovadas. Eu, Ana Mendes, agora com 24 anos e um anel no dedo que piscava como o farol de Belém, equilibrava a vida como uma funâmbula no Caboei de Gaia, casamento iminente, estágio num escritório de advogados em Rossio, e a família, sempre a família, como âncora e peso. O casamento era para junho, numa capela pequena em Sintra, com vista para palácios de conto de fadas que contrastavam com a nossa história real e gasta. Pedro planeava tudo com precisão arquitetónica, flores de jasmim do Algarve, menu de cataplana e vinhos do Dão. Vai ser perfeito, amor, dizia, beijando-me na nuca enquanto desenhava plantas no nosso apartamento alugado em Príncipe Real. Eu sorria, mas por dentro, o pavor rastejava, e se a família implodisse no altar? O pai melhorara,
o porteiro virando gerente adjunto, o salário permitindo viagens curtas ao Alentejo, visitas à terra natal, onde ele colhia azeitonas com tios esquecidos. Sinto-me vivo de novo, Ana, confessou numa tarde de domingo, mãos sujas de terra. Mas o álcool ainda espreitava, encontrei garrafas vazias no lixo, e confrontei-o gentilmente. Pelo casamento, pai. Sê forte. Ele assentiu, olhos úmidos, pela minha filha, o que for. A mãe, com a terapia como mantra, inscrevera-se num curso de cerâmica em Alfama, moldando argila em vasos tortos que simbolizavam as nossas vidas. Cada rachadura é uma história, dizia, oferecendo-me um como presente de noiva. Tomás era o padrinho relutante, compondo uma música original para a cerimónia, Saudade Redimida, letras sobre erros e renascimentos. Ele namorava uma rapariga de Porto, designer gráfica, que o ancorava. Ela sabe tudo, Ana. E aceita. Inveja. Não. Alívio. Mas o passado morde. Durante o estágio, defendi um caso de difamação familiar, um filho acusando pais de abuso financeiro. As semelhanças gelaram-me, a vingança é um direito moral, mas a lei exige prova, argumentei no tribunal, voz firme como o mármore do Palácio da Justiça. Venci, mas saí exausta, questionando, e se eu processasse os meus? O pensamento era tentação, mas o amor, frágil, novo, ancorava-me. Pedro notava as sombras. Fala comigo, Ana. Não carregues sozinha. Numa noite de insônia, contei-lhe o resto, a extensão da vingança, os rumores que ainda ecoavam online. Ele ouviu, sem julgamento, e abraçou-me. És humana. Mas escolhe o futuro. Propôs terapia de casal, e aceitámos, sessões onde dissecávamos medos como anatomistas. A primavera explodiu em jacarandás roxos pelas ruas, e com ela, crises. O Tomás brigou com a namorada, ecos do ego antigo, e veio chorar na nossa porta. Sinto-me um fracasso, Ana. O videoclipe. Ainda me persegue. Abracei-o, recordando noites de raiva. Fracasso é não tentar. Tu tentas agora. Ele ficou uns dias, ajudando no estúdio de Pedro, e partiu mais forte. A mãe teve recaída, pânico no mercado da Ribeira, gritando sobre dívidas invisíveis. O pai levou-a ao hospital, e eu larguei o estágio para estar lá. É o stress do casamento, disse o médico. Mas eu sabia, traumas não somem, hibernam. Organizei uma intervenção familiar em Setúbal, alugando uma casa na praia. Dias de mar, conversas à fogueira, o pai admitiu vícios de jogo passados, a mãe o vazio pós-parto que a fizera idolatrar o Tomás. Eu revelei sonhos roubados, não com ódio, mas vulnerabilidade. Queria ser vista. Tomás, voz rouca pelo sal, eu via-te como a perfeita. Invejava. Rimos, lágrimas salgadas como o oceano. Pacto renovado, apoio mútuo, sem favoritismos. O casamento chegou como uma onda. Sintra, nevoeiro matinal dissipando-se para sol radiante. Eu no vestido branco simples, azulejos da capela e quando votos, no bem e no mal, nas traições e perdões. Pedro sorriu, o Tomás tocou a música com a alma nua, os pais na primeira fila, mãos unidas. Lágrimas. Rios. Na recepção, sardinha e vinho, dançámos uma valsa desajeitada, família unida em imperfeição. Mas o drama, fiel companheiro, sussurrou no pós-lua de mel. Grávida, surpresa de faro, o enjoo misturava-se com medos, seria eu como eles. Pedro acalmava, serás melhor. Aprendeste na dor. O outono trouxe o bebé, um menino chamado João, como avô. A família rodeou a cama no hospital, o pai a chorar, a mãe a tricotar bootis, o Tomás a compor o maninar. Eu olhava-os, coração pleno, mas sábia, a psicologia humana é labirinto. O ódio dorme, mas acorda fácil. Em Lisboa, com o Tejo a testemunhar, escolhi a luz. A vingança fora o escuro necessário, agora, o renascimento. 2 anos depois, em dezembro de 2025, Lisboa acordava sob um céu de inverno claro, o Tejo gelado refletindo luzes de Natal que piscavam como memórias revividas. O meu filho, o pequeno João, com 18 meses, corria desajeitado pelo apartamento em Alcântara, as mãozinhas pegajosas de doces de Natal, rindo como se o mundo fosse um playground eterno.
Eu, Ana Mendes, 26 anos, advogada júnior num escritório de família em Chiado, equilibrava fraldas e processos com a graça de quem aprendeu a cair e levantar. A família evoluíra para um mosaico, imperfeito, mas belo nas juntas. O pai reformara-se cedo, graças a uma indenização do estaleiro antigo, e agora gerenciava uma pequena oficina de reparos de barcos em Belém, mãos calejadas a curar feridas de madeira como curar as nossas. O mar perdoa, filha, dizia, enquanto João brincava com cordas ao seu colo. Ele e a mãe viajavam para o Alentejo mensalmente, reconectando raízes, vinhas, olivais, histórias contadas à lareira que curavam mais que terapia. A mãe, aos 52, era flor desabrochada. A cerâmica virara negócio, vasos vendidos em feiras de artesanato no Lisboa Factory, cada peça uma narrativa de resiliência. Rachaduras contam a vida, repetia, e João, o neto, batia palmas aos seus tchos grandes. Ela e eu tínhamos um ritual, chás de camomila à tarde, falando de maternidade, medos, alegrias, o peso de herdar falhas. O Tomás, aos 27, era o tio divertido, com a namorada agora noiva, vivendo num loft em intendente cheio de microfones e sonhos modestos. O EP dele ganhara prémio local de música independente, e ele produzia para artistas emergentes, nada de estrelas falsas, jurava. Com João, era palhaço, guitarras de brinquedo, canções inventadas sobre peixes do Tejo. Mas numa noite de vinho, confessou, a tua vingança me salvou, Ana. Sem ela, eu seria o idiota eterno. Abracei-o, e eu, a vítima amarga. Pedro, o marido, era o alicerce, projetos de arquitetura sustentável, pai paciente que construía torres de blocos com João enquanto eu lia sobre direitos parentais. O nosso casamento, testado por noites sem dormir e discussões sobre espaço pessoal, fortalecera-se como betão armado. Escolhemos-nos todos os dias, dizia, e era verdade. Mas a profundidade psicológica não dorme. Num caso no escritório, divórcio amargo com acusações de roubo de poupanças, ecos do passado acordaram. A cliente, olhos como os meus outrora, gritava, eles roubaram o meu futuro. Eu aconselhei terapia, não tribunal, e saí tremendo. Liguei à mãe, lembras-te? Ela, sim. E sobrevivemos. O Natal reuniu-nos em Alfama, a casa ancestral decorada com pisca-piscas e presépios de cortiça alentejana. Jantarzão, peru assado, rabanadas, filhós, o ar pesado de risos e vinho. João adormecera no colo do avô, e nós, adultos feridos, trocámos presentes simbólicos. O pai um relógio do avô para mim, tempo cura, a mãe um vaso com família gravado, o Tomás uma letra de música sobre redenção. Mas o clímax emocional veio à mesa, após o brinde. O pai ergueu o copo, pela Ana, que nos quebrou para nos refazer. Lágrimas fluíram. Eu falei, voz rouca, a vingança foi o meu escuro. Vocês, a luz que mereci. Abraços, o fado de Amália e quando na rua como bênção. De volta ao apartamento, com João a dormir e Pedro ao lado, olhei o Tejo pela janela. A cidade, eterna em dramas e renascimentos, espelhava-me, gasta, bela, resiliente. A família não era perfeita, discussões surgiam, velhas feridas coçavam, mas o amor, agora consciente, era veneno transformado em elixir. Na psicologia humana, o limite é a ilusão, damos o salto, e sobrevivemos. Em Lisboa, sob o céu estrelado, jurei, para João, um legado de força, não de ódio. O ciclo quebrara, ou pelo menos, curvara-se para a graça. E assim, a história não acaba, fado-se. Mas eu, Ana, dançava o próximo compasso.